Uma missão da Unesco esteve em Brasília no último mês de março, analisando se a capital federal merece permanecer com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E por que Brasília perderia esse status tão importante? Para analisar esta questão, o Clica Debate desta semana convidou a arquiteta e presidente da Codeplan, Ivelise Long, o presidente do IABDF, Paulo Henrique Paranhos, e o mediador jornalista Valdir Borges. Acompanhe os principais momentos. Eu vou começar primeiro perguntando aos dois o que representa para vocês a possibilidade de Brasília perder o título de patrimônio histórico. Olha, eu costumo ser mais otimista. Aliás, eu sempre fui. Há 30 anos que eu estou no GDF, lidando com essa questão do urbanismo, do tombamento da cidade. Participei, inclusive, na época do José Aparecido, do tombamento. E posso afirmar que hoje nós não estamos ainda nessa categoria de patrimônio em risco. Mas é claro e óbvio que se nós não cuidarmos, se nós não preservarmos, se nós não conscientizarmos, tanto o governo quanto a população, de que este título é extremamente importante, podemos sim, num futuro, correr este risco que nós não gostaríamos. Mas atualmente eu sou muito otimista que nós estamos num caminho certo. Olha, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu acredito que é um pouco difícil responder o que representa para nós do Instituto. Eu acho que isso representa para todos nós, cidadãos brasileiros, quizás cidadãos do mundo, Cidadãos do mundo, que é um título muito importante, de um significado muito importante, e é um título cultural amplo, um título que abrange todo o universo do mundo, No sentido de que é uma contribuição universal hoje. Então, isso tem uma representação muito significativa, é uma hipótese que a gente não conta com ela, porque eu acredito que em termos de cultura, em termos políticos, enfim, sobre todas as dimensões representativas, diplomáticas para o Brasil, isso seria muito trágico. Podemos dizer que o senhor está otimista em Brasília não perder esse título? Eu acredito que sim. Eu tenho dito sempre que é um título de uma responsabilidade imensa, e é um título que foi dado a Brasília porque o seu projeto, o seu núcleo desse conhecimento, dessa proposta, ela extrapola, vamos dizer assim, o nosso momento histórico. Você é otimista e também, sem querer ser apocalíptico, quais os fatores que podem levar Brasília a perder esse título? Bem, nós costumamos dizer que Brasília tem que ser entendido em 3 níveis, tá? Um deles é a nível regional. Qual é o papel da cidade? Qual é a vocação nossa? A nossa vocação foi de crescer e ocupar o centro do país, reafirmar o sentimento brasileiro de ter sua capital, e Brasília tem atendido a isso. Então, hoje ela é uma capital administrativa, então, muito voltada ao serviço público, ao que mais emprega, inclusive, e 60% do emprego está no plano piloto. Então, o que nós temos que fazer? Um dos primeiros perigos que nós temos é descobrir exatamente qual é a vocação econômica nossa, porque nós não podemos sobreviver só do serviço público. Então, que tipo de indústria nós queremos aqui? Então, esse é um pensamento importante para não deturpá-la, A indústria do conhecimento, a indústria do turismo, são indústrias boas para o Brasil. Uma outra questão é você ter uma descentralização desse emprego, porque as cidades precisam de mais autonomia, as nossas cidades. O transporte hoje, o nosso trânsito é extremamente afetado, inclusive por esses deslocamentos tão grandes durante o dia, o que pode também vir a trazer assim, um problema muito grande para o desenho da cidade, não apenas para isso, a qualidade da vida das pessoas. Então, acredito que essa descentralização de serviços, de emprego, fortalecer mais os nossos núcleos urbanos, vai melhorar o transporte. E aí a gente entra nessa outra questão do transporte, que esse trânsito caótico que temos é pelo volume de veículos na rua e agravado bastante pela ineficiência do nosso transporte público. Presidente Paulo Henrique, e qual o papel do IAB no tocante ao governo para que Brasília não perca esse título? Olha, nós temos feito uma luta assim, incansável. Primeiro, de ponta, no sentido de orientar, de esclarecer, de convencer os nossos líderes, os nossos representantes políticos, o nosso governo, da importância e da delicadeza do título. Veja você que muitas vezes alguns movimentos pouco cuidados da parte do governo, acabam abrindo espaço para uma especulação imobiliária mais agressiva e coloca realmente o título sob risco. Você vê que a questão da 901, por exemplo, é uma questão indiscutível,
que não tinha por que estar discutindo. Não é uma discussão de urbanismo, como dizia já um colega, mas sim uma discussão política e econômica desnecessária. Brasília, com esse título, coloca essas outras questões num outro plano. Então, acho que o governo do Distrito Federal tem que ter a postura, tem que ter a magnitude de pensamento que o projeto de Lúcio Costa tem. O que o IAB tem feito hoje é uma luta incansável no sentido de alertar, no sentido de reivindicar posições mais claras do governo do Distrito Federal dessa gestão, assim como das anteriores, e também fazer trabalhos, como fizemos ontem à noite, um debate no Museu da República, um excelente debate com o professor Jaime Zettel, com o professor Guilherme Wisnik, que vieram do Rio e de São Paulo, para debatermos as virtudes da Brasília do futuro. Nós hoje estamos fazendo também um trabalho agressivo, um trabalho propositivo. O Instituto está promovendo. Vamos fazer mais 2 ciclos de debate, depois vamos fazer um debate maior, a Brasília que queremos. Por que isso? Porque o nosso objetivo é trazer para a população o conhecimento, mastigar um pouco essa história de Brasília ser o patrimônio, mostrar o que é esse patrimônio no dia a dia, os benefícios, a importância, não pura e simplesmente um título isolado, como alguns gostariam que fosse e como alguns pregam hoje. O que nós temos ouvido de muitos urbanistas aqui da cidade é exatamente isso, com a questão da proximidade da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, por um lado, pode ser bom, por outro lado, desastroso. E o lado que eles colocam que pode ser desastroso é exatamente esse crescimento demográfico, de repente, muitas vezes não planejado, que pode afetar Brasília. Com certeza, eu acho que é um cuidado que nós temos que ter muito grande, por isso que ela tem que estar sempre bastante envolvida com o entorno. O entorno precisa crescer mais economicamente, porque isso também é um outro risco forte, né? Os nossos serviços são extremamente demandados, né, pela população que mora fora de Brasília. E, como eu coloquei, esse nível é o nível regional, mas você tem um nível mais local, que são as ocupações irregulares dentro do plano piloto, né? Então nós precisamos resolver a questão dos puxadinhos das comerciais locais. Claro. Tem uma lei que foi aprovada, vamos aplicar essa lei de uma forma correta, ela tem condições de se viabilizar, né? Vamos fazer estacionamentos subterrâneos. Hoje, se você for numa esplanada, o próprio Oscar Niemeyer já dizia isso. Se quiser visitar Brasília, ele brincava, vá no final de semana, porque durante a semana você vai ver um mar de carros na esplanada e não os prédios tão bonitos. É interessante, né? Mesmo. Então, precisamos sim cuidar melhor dessa questão do estacionamento, porque existem pessoas que se deslocam para cá de carro e sempre existirão, né? Mesmo que se melhore o transporte público coletivo. Então, esses cuidados, né, com algumas questões da cidade, como esses 2 exemplos que eu dei, são importantes que a gente cuide. E um outro nível que eu considero, que é aquele que a gente nunca pensa e sempre se esquece, e é o que faz uma diferença enorme e incomoda demais a população, é aquela questão micro da cidade. É a calçada, uma calçada boa, uma calçada que permita acessibilidade a todos. Boa mobilidade. Sabe, uma boa mobilidade. É você ter padronização de mobiliário urbano, como, por exemplo, pontos de ônibus, bancas de jornal, banheiros públicos, ter uma padronização. É você minimizar o máximo possível a questão de anúncios e letreiros na cidade, você ter eles de uma forma organizada. Então, são esses pequenos detalhes também que fazem e podem vir a comprometer, né, a preservação, o tombamento dessa cidade que é tão bonita e que tem que ser orgulho para todos nós. E na sua maneira de ver, quais os fatores mais agravantes que podem, de repente, proporcionar que Brasília perca esse título? Olha, os fatores são fatores assim que a maioria da população, acredito eu, hoje já tem consciência. A nossa orla do Lago Paranoá, por exemplo, o que está acontecendo na orla do Lago Paranoá é um fator terrível, lamentável. Gritante, totalmente lamentável. É uma coisa, veja você que com aquela insinuação de construir hotéis e aquele conjunto residencial que foi construído, lamentavelmente com muita consciência de que estava se fazendo uma coisa equivocada, errada, mas as pessoas conseguiram, através de um sistema econômico forte e agressivo também, que muitas vezes, lamentavelmente, envolve certos políticos que têm seus interesses particulares e não coletivos e não públicos, e fazem desses homens a serviço, vamos dizer assim, de uma especulação medíocre, localizada, com um pensamento pequeno e com interesse individual. Eu agradeço muito a presença do Paulo Henrique Paranhos, presidente do IAB Seção DF. Câmara é sua para suas considerações finais, presidente. Então, a gente conta com o apoio da sociedade,
Nós queremos e estamos junto com os movimentos que querem mostrar o orgulho que temos e fazermos propostas construtivas, fazermos uma luta propositiva para cada vez mais colocarmos os medíocres de plantão fora da mesa e nós podemos conduzir essa cidade da forma que ela merece. Bem, apenas agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente tem que compartilhar essas ideias, isso é que é importante, isso que nos faz conhecer até melhor as coisas. E nós lá no governo, especificamente na Codeplan, estamos à disposição. O nosso site está disponível a todos, da Codeplan, onde nós temos várias informações sobre Brasília. E dizer a todos os brasilienses e brasileiros, hoje nós já temos uma quantidade, inclusive, bastante grande de brasilienses. Quase 48% da população é de brasiliense. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no estúdio, mas agradecer principalmente a você, telespectador.